paz esteja convosco, irmãos. Estamos vendo mais um vídeo dos pontos de fé da Igreja de Deus, Movimento Bíblico Congregacional, parte 10. O homem foi criado por Deus perfeito, rejeitou a direção de Deus, dando ouvidos a Satanás. Gênesis 1, 27 ao 28, 2, 16 ao 17, 3, 4 ao 13. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Romanos 5, 17 e 19. Se, com efeito, pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só ressuscitou a condenação de todos os homens, do mesmo modo da obra da justiça de um só resultou para todos os homens justificação que traz a vida, de modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Em consequência, perdeu a graça e perfeição. Romanos 5, 10 ao 18. Pois, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só mais nós nos glorificamos por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação, eis porque, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pereceram, pois até a lei havia pecado do mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e um dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom, como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultado em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se, com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que receberam a abundância da graça do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só ressuscitou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra da justiça de um só, ressuscitou para todos os homens justificação que traz a vida. 1 Coríntios 15, 21 a 22. Com efeito, a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Tornou-se um ser caído e com tendência a praticar o mal. Gênesis 6, 5. E Yahvé viu a maldade do homem, que a maldade do homem era grande sobre a terra, que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Eclesiastes 9:3. Não vás ao encontro de cortesã, para que não caias em suas ciladas. Romanos 7:17 ao 19. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer do bem está ao meu
alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. 2 Timóteo 2:26. Mas também o retorno de a sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativos de sua vontade. Em arrependimento é salvo unicamente segundo a graça de Deus, pela fé no sacrifício vicário de Jesus. Atos 17:30. Por isso, não levando em conta os tempos de ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Romanos 3:21-26. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. No tempo da paciência de Deus, ele queria manifestar sua justiça no tempo presente para mostrar-se justo e para justificar aquele que apela para a fé em Jesus. Efésios 1:7. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Sendo justificado, deve crescer na santificação, produzindo os frutos da obediência e de amor. Romanos 15:1-5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a virtude comprovada, a virtude comprovada a esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. João 13:35. Nisto reconhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. 1 Tessalonicenses 4:1-12. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis, todavia deveis ainda progredir, pois conheceis as instruções que vos demos da parte de nosso Senhor Jesus. Porquanto é esta vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a próprios todos com santidade e respeito, sem deixar pelas paixões, com os gentios que não conhecem a Deus. Nessa matéria ninguém ferirá ou lese ao seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor. Como já vos dissemos e asseguramos, pois Deus nos infundiu do Espírito Santo, não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, pois arrependestes pessoalmente de Deus e amar-vos mutuamente, e o que fazeis muito bem para com todos os irmãos em toda Macedônia. Nós, porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais, e empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as vossas diretrizes, assim levareis vida honrada aos olhos de fora, e não tereis necessidade de ninguém. Regenerado pelo Espírito Santo, tornaste filhos de Deus por adoção. João 1:12-13. Mas a todos que receberam deu o poder e se tornarem filhos de Deus, aos que crerem em mim, que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Romanos 8:13-17. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito Santo fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos Abba, Pai.
O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus e somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados. Gálatas 4:7. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai! De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. 1 João 3:1. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai. Seremos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Na segunda vinda de Cristo, será ressuscitado em corpo glorioso e incorruptível, semelhante ao de Jesus. João 6:40, 44 e 54. Sim, esta é a vontade de meu Pai, e ver o Filho que nele creia na vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Filipenses 3:21. Que transfigura nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. 1 João 3:2. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que, por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. 1 Coríntios 15, versículo 45 a 54. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. O primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem veio do céu, tal como o homem terrestre. Tais são também os terrestres, tal como o homem celeste. Tais serão os celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer o mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser incorruptível revista da incorruptibilidade, e de ser mortal, revista da imortalidade. Quando, pois, ser este corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, a este ser mortal tiver revestido da imortalidade, então cumprir-se-ela da palavra da Escritura: a morte foi absorvida na vitória. Irmãos, terminando mais um vídeo dos pontos de fé da Igreja de Deus, Movimento Bíblico Congregacional. Agradeço a atenção de todos, deem um like, se inscrevam no canal.